Se eu chegasse para vocês e fizesse uma declaração mais ou menos assim: eu odeio aqueles que odeiam a Deus. Eu abomino com toda a minha força e energia aquelas pessoas que aborrecem e desprezam a Deus. É claro, para alguns dos senhores, esta minha declaração seria uma declaração absurda e causaria espanto. Mas e se eu dissesse para os senhores que o salmista Davi usou uma declaração semelhante? Vocês sabiam disso? Eu sou o PH Pereira, do canal Teologizando. De antemão, não esqueça de deixar o seu like e também verificar a sua inscrição no nosso canal. A nossa meta de alcançar 5.000 inscritos, nós estamos conseguindo alcançar e eu conto com a ajuda e a divulgação dos senhores mais uma vez, tá bom? Para chegarmos aos 5.000. Meus irmãos, quando nós estamos diante do texto bíblico, especialmente o livro dos Salmos, nós estamos diante do livro dos Salmos e nós devemos de fazer a distinção, porque existem aqueles salmos que são salmos de louvor, ok? Existem aqueles salmos que são salmos de lamento. Existem os salmos que são salmos de arrependimento. Existem aqueles que são de ação de graças. Mas existe também aqueles salmos que são conhecidos como os salmos imprecatórios, ok? O que seriam esses salmos imprecatórios? Os salmos imprecatórios são aqueles salmos que lançam maldições, que lançam juízo sobre os homens, que lança palavras duras sobre os homens. Nós verificamos, por exemplo, talvez o salmo imprecatório mais conhecido, né, aquele salmo de maldição, de juízo, de vingança, é exatamente o salmo de número 137. Mas você também pode conferir Salmo 35, Salmo 60, Salmo 70, Salmo 109, Salmo 140, Salmo 139. São alguns salmos que são conhecidos como salmos imprecatórios. Ou seja, os salmistas, especialmente o salmista Davi, lança juízo, lança maldições. E nós percebemos de maneira muito clara e explícita um sentimento de vingança. Mas note bem que os salmos imprecatórios não é uma vingança pessoal. Não é alguém que tem ódio e raiva de outrem e lança uma maldição. Não. Os salmos imprecatórios é aqueles salmos onde o salmista ele expressa a sua vingança e o seu juízo para com os inimigos de Deus. Ou seja, não são os seus inimigos pessoais, mas sim os inimigos de Deus. Então o salmista ele louva a Deus e suplica para que a justiça de Deus venha sobre esses homens impiedosos. Por exemplo, algumas vezes vocês se deparam com os salmos. Deixa eu conferir aqui. O salmo de número 9, por exemplo, salmo de número 10, verso de número 15, quando o salmista diz assim: Deus quebra o braço do ímpio e do homem malvado. Em outra ocasião, o salmista diz assim: Deus quebra os ossos das nações, quebra os ossos dos homens ímpios. Esses são salmos imprecatórios. Ou seja, não é um sentimento pessoal, não é uma vingança pessoal, mas ele implora e suplica a Deus para que o reino de Deus avance e traga justiça sobre a corrupção, sobre a impiedade e assim por diante. Algumas pessoas, elas incorrem no erro em apenas frisar o Deus de amor. Só que, porém, a Bíblia não apresenta Deus apenas como um Deus de amor. Mas as pessoas esquecem também de frisar a santidade de Deus, a justiça de Deus. Você sabia que Deus é justo? Você sabia que Deus é santo? E esses temas acerca dos atributos de Deus parece que estão extintos no evangelicalismo moderno. As pessoas, quando olham para o Novo Testamento, por exemplo, eles destacam apenas que Deus é amor. Porque em 1 João 4, o apóstolo João diz que Deus é amor.
Mas a Bíblia não para por aí. E o Novo Testamento, por sua vez, ele destaca também que Deus é luz, que Deus é espírito, que Deus é amor, mas também que Deus é fogo consumidor. Você sabia disso? Hebreus 12, 29. Qual foi a última vez que você ouviu o seu pastor pregando sobre um Deus santo, que é fogo consumidor e justo e que vai punir os homens? Qual foi o último sermão que você leu? Qual foi o último livro que você leu tratando sobre Deus como um fogo consumidor? Mas nós vemos aí os oradores enfatizando muito apenas o amor de Deus e pouco a sua santidade e a sua justiça. Pouco dizendo que Deus é um fogo consumidor. Percebe? É por isso que houve um puritano que disse assim, que o falso profeta, ele falará pouco sobre a santidade de Deus, sobre a justiça de Deus, sobre o caráter de Deus, mas ele vai enfatizar muito apenas o Deus de amor. Então nós estamos vivendo uma era que enfatiza muito o amor de Deus, mas pouco a sua santidade e a sua justiça. O salmista diz, Deus quebra os ossos dos ímpios. Deus quebra o braço do homem malvado. Veja, por exemplo, Salmo 139, versos 21 e 22. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem. Não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aborreço-os com ódio completo. Tenho-os por inimigo. Percebe? O salmista está dizendo, no Salmo 139, 21, ele está perguntando para Deus, Senhor, eu não aborreço esses homens maus? Eu não os odeio? Davi está declarando isso. Alguns vão dizer assim, não, mas foi Davi quem declarou. Meu irmão, tome muito cuidado com as pessoas que dizem assim, foi um contexto lá que Davi falou, que Paulo falou. São as palavras de Davi. Eu pergunto, onde fica a inspiração bíblica? É claro que Davi quem falou, é claro que foi Davi quem escreveu, mas quem inspirou os autores bíblicos secundários, como afirmava Spurgeon, né? Os autores bíblicos eram autores secundários, porque o primário é o Espírito Santo. Quem foi que inspirou esses autores secundários? Foi o próprio Espírito Santo. Em 2 Timóteo 3,16, diz o apóstolo Paulo, que toda a Escritura é divinamente inspirada. Quando Paulo fala que toda a Escritura é inspirada, ele está falando exatamente do Antigo Testamento. Ou seja, o que Davi escreveu, falou, era inspiração divina. Então, quando você ouve alguém dizer assim, olha, foi Davi quem falou, parece que nós estamos negando a inspiração bíblica. Foi Davi quem falou, mas ele falou sob inspiração do Espírito. Percebe? Davi está declarando, mas é por inspiração divina que ele falou isso. Ele está dizendo, eu odeio esse tipo de gente. Você se assusta com a declaração de Davi? Mas eu creio que todos os dias, quando você ora a Deus, a oração do Pai Nosso, por exemplo, se é que você ora, né? Quando você ora a Deus na oração do Pai Nosso, você ora dizendo assim, venha a nós o vosso reino. Você sabia que quando você ora a Deus dizendo, venha a nós o vosso reino, você está pedindo para que o reino de Deus avance na terra entre os homens? É claro que nós já estamos vivendo o reino de Deus, mas não de forma completa e total, de forma absoluta, se dará por ocasião da sua vinda. Mas perceba e compreenda que quando você diz, venha a nós o vosso reino, você está pedindo a vingança de Deus, a justiça de Deus, porque você sabe que quando no advento de Cristo e quando Cristo trazer o seu reino de forma total e absoluta aqui entre os homens, ele julgará a impiedade dos homens, ele julgará a maldade dos homens. Então você se assusta com a declaração de Davi dizendo, eu odeio esse tipo de gente, mas você ora a Deus dizendo, venha o teu reino. Quando Cristo vier em seu reino de glória, ele julgará os homens maus, ele os punirá eternamente. Percebe? Precisamos atentar para isso, meus irmãos. Davi aborrece e eu de igual forma aborreço essas pessoas que não temem a Deus, que ridicularizam o evangelho. Odeio esses hereges, odeio essas pessoas que blasfemam do evangelho, que blasfemam do santo nome de Deus. Eu os odeio. Eu amo aquilo que Deus ama e eu odeio aquilo que Deus odeia.
Os salmos imprecatórios parece que ninguém quer orar com eles, né? Mas esse sentimento também, ele é muito explícito, por exemplo, no Novo Testamento, em Apocalipse 6, verso de número 9. Veja a declaração do texto bíblico. Apocalipse 6, verso de número 9, diz assim, verso de número 10, que as almas que estavam debaixo do altar de Deus dizia assim: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Sentimento de vingança no céu. Mas é uma vingança para a glória de Deus, é uma vingança para que a justiça de Deus seja feita. Percebe? E aí você entende agora, por exemplo, quando algumas pessoas dizem assim: quando eu chegar no céu, eu vou sofrer uma espécie de uma amnésia. Por que eu vou sofrer uma espécie de amnésia? Não, porque eu vou ver, por exemplo, o meu pai que negou o evangelho a vida toda, e ele sendo condenado por Deus no inferno, e eu vou vê-lo sofrendo lá. Automaticamente eu vou chorar, vou ficar triste. E a Bíblia diz que Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não é verdade? Então, se eu ver o sofrimento dele, eu vou chorar, eu vou ficar triste. Então, eu vou sofrer uma espécie de amnésia. Não. Você lembra de 1 Coríntios capítulo 15? Quando diz que nós teremos um corpo transformado? O corpo transformado e glorificado não significa que vai ter um corpo diferente e vai sofrer uma amnésia, vai chegar assim: onde é que eu estou? Quem é Jesus? O que é evangelho? O que é redenção, propiciação, justificação? Né? Eu estou aqui, eu sou salvo, mas salvo de quê? Por quem eu fui salvo? Se sofrer amnésia, vai ter problemas aí contra o evangelho. Você terá consciência do que tudo fez na terra. Por que foi salvo? Quem é Jesus? Você será ciente. Há uma série de textos bíblicos que eu poderia destacar, mas não é a questão. E aí, o corpo transformado, quando Paulo destaca que teremos, significa um corpo isento de pecado. Nós não teremos mais a corrupção. E Paulo destaca em 1 Coríntios 15, a corrupção do corpo carcomido pelo pecado adâmico original. Logo, quando nós vermos, por exemplo, o nosso pai no Guiena, sendo lançado no Guiena, e nós estaremos lá julgando também, a Bíblia diz que a igreja julgará, 1 Coríntios, o apóstolo Paulo destaca isso, nós vamos olhar e vamos entender: a justiça de Deus está sendo feita. Deus é um Deus de amor, mas os atributos comunicáveis, incomunicáveis, que a Bíblia destaca com muita clareza, fazem parte também da sua personalidade, fazem parte das suas qualidades. E eu estarei vendo meu pai e minha mãe e vou dizer: a justiça de Deus está sendo aplicada. Eles estão lá porque são merecedores disso. Percebe? É claro que você acha um absurdo agora porque você está nessa matéria, mas com o corpo transformado. Nós teremos uma nova visão acerca do que é o pecado e do que é os inimigos de Deus. Ok, meus irmãos? Não esqueça de deixar o seu like. Abraço.